É bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo essa live. Meu nome é Bispo José Domingos Martins e nesta manhã quero deixar para você uma meditação na palavra do nosso Deus, principalmente baseada em Provérbios 29, versículo de número 1. E quero dar um título para essa live: O perigo de um coração teimoso. Muitas vezes eu sou teimoso, muitas vezes você é teimoso, você é teimosa, e Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Antes, vamos estar orando. Papai do céu, glorificado seja o teu santo nome. Aqui estamos, papai, na tua presença. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pecados, iniquidades, porque a qualquer momento, qualquer instante, qualquer minuto de bobeira, fazemos algo que não agrada ao teu coração. Seja conosco, fale comigo, fale com aquele que está ouvindo a tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado e que a tua palavra venha nos fazer algo grandioso e tremendo. Quero começar lendo com os amados Provérbios capítulo 29, versículo de número 1, que diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima e não se corrige, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Então, quero ler de novo. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Muitas vezes pessoas têm nos aconselhado, Deus talvez tenha enviado pessoas para nos falar sobre algo que a gente faz e até tem vezes até despercebido que a gente faz. E muitas vezes fazemos conscientemente. E a gente continua fazendo, e muitas vezes o Senhor tem mandado pessoas nos falar: muda. Você pode visualizar de maneira diferente isso que você está pensando, que você está fazendo, mas a gente muitas vezes não dá atenção. Então nessa manhã quero meditar contigo, com você, e sobre a palavra do Senhor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja o quê? Cura. Então, o que é ser teimoso? O que é ser teimosa? Teimosia não é esperança, não é perseverança. Perseverança é continuar no que Deus mandou. E a pergunta é: o que Deus mandou eu fazer e você fazer? O que Deus tem falado à nossa mente, ao nosso coração? Teimosia é continuar no que Deus já mandou o quê? Parar. Deus mandou parar, pare. Mas muitas vezes a gente não quer parar. O teimoso não aceita o quê? Conselho. Esse teimoso, teimosa, né? Sempre acha que está certo ou está certa. Justifica seus erros. Culpa os outros. Resiste à correção. A Bíblia chama isso de endurecer a cerviz. É como um animal que não deixa o dono colocar o freio. Então, de que animal estamos falando? Do cavalo, né? Ele precisa que se coloque o freio para que ele não bata em disparada, né? Que ele ande da maneira que convém. E a gente muitas vezes não deixa que Deus coloque o freio em nós. A gente quer fazer do nosso jeito, conforme a nossa vontade. A teimosia fecha portas. Um exemplo forte é Faraó no livro de Êxodo. Deus enviou pragas, sinais, alertas, mas ele endureceu o coração. Então, resultado: perdeu seu povo, perdeu seu filho, perdeu seu exército, perdeu a sua própria honra. Então Deus fala comigo e contigo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Então vamos prestar atenção naquilo que Deus nos aconselha, que Deus nos direciona. A teimosia faz a pessoa perder tudo
só para não dar o braço a torcer. Muitas vezes não queremos dar o braço a torcer. Queremos ter razão em tudo. Tem gente que está perdendo o casamento, perdendo o seu ministério, perdendo oportunidades e perdendo o chamado. Então, meus amados, vamos meditar, vamos pensar, pedir a direção do Santo Espírito de Deus. Tudo isso a pessoa faz por orgulho, disfarçado de opinião forte. Então, a teimosia nos afasta da voz de Deus. Veja o povo de Israel em Números 14. Deus prometeu a terra, mas eles insistiram em olhar para os gigantes. Então, muitas vezes a gente olha para o gigante, mas a gente não olha para o nosso Deus, que é muito maior do que qualquer gigante, que pode todas as coisas, né? Então foram teimosos na incredulidade. Resultado, 40 anos rodando no deserto. Talvez se fossem todos obedientes e acreditassem no Deus vivo, eles estariam fazendo essa caminhada em apenas o que? Talvez 7 dias, 10 e no máximo, quem sabe, em 15. Mas ficaram 40 anos. 40 anos rodando no deserto. Tem gente rodando há anos no mesmo problema. Porque não quer o quê? Obedecer. A raiz da teimosia é o orgulho, o medo, a falta de confiança em Deus, desejo de controle. Muitas vezes falamos, o Senhor está no controle, mas saiu só da boca para fora. Muitas vezes é eu e você que queremos estar no controle. Então, teimosia é dizer, Deus, eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor pode, mas eu prefiro do meu jeito. Então, amados, Deus, Ele fala comigo e contigo. Será que eu estou no controle da tua vida? Ou você quer tomar posse do controle? E todas as vezes que escolhemos do nosso jeito, acima do de Deus, pagamos um preço. Tudo nessa vida tem um preço. Vamos ficar atentos a isso. O antídoto para a teimosia. O contrário da teimosia é o quê? Quebrantamento. Em outras palavras, falar, Senhor, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, eu me coloco inteiramente na Tua presença e eu creio que o Senhor vai me direcionar e vai acontecer conforme o meu desejo, o meu querer, se estiver em sintonia com a Tua vontade. Amém? Vamos ver um exemplo. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, ele poderia ter negado, mas ele disse, pequei contra o Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Pecava sim, fazia coisas erradas porque é humano, mas ele jamais falava que não fez. Ele era autêntico com o Senhor. Então o Senhor o perdoava, como o Senhor nos perdoa, mas precisamos ser autênticos. Amém? Então está registrado lá em 2 Samuel 12. E depois ele escreve o Salmo 51. Estamos falando de Davi. Um salmo de arrependimento. O quebrantado erra, mas volta. O teimoso erra e insiste em errar. Amém? Deus está falando com você e comigo hoje. Talvez Deus já tenha falado sobre aquela amizade, sobre aquela decisão,
sobre aquele pecado escondido, sobre aquele passo que você precisa dar, ou sobre algo que você precisa ter mais atenção. Eu quero fazer isso agora, eu quero fazer isso amanhã, quero fazer isso daqui a algum tempo. Pergunte ao Senhor se é a vontade do Senhor, se o Senhor está nesse negócio. Então, porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Amém? E você está adiando. Cuidado. A Bíblia diz que quem endurece o coração pode ser quebrado de repente. Não espere Deus usar o deserto para ensinar o que você poderia aprender na obediência. Obediência é uma palavra pequena, mas com um sentido grandioso. Muitas vezes nós não queremos obedecer a Deus, não queremos obedecer às autoridades, queremos fazer do nosso jeito. Hoje é dia de dizer: Senhor, tira de mim o coração teimoso. Eu não quero perder mais tempo. Eu não quero rodar mais no deserto. Ore comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração ensinável. Que eu tenha humildade para ouvir, coragem para obedecer e fé para confiar. Então, se essa palavra falou com você, compartilhe essa live. Tem gente precisando quebrar a teimosia antes que seja tarde demais. Então, que eu e você possamos pedir a direção do Senhor, que Ele fale ao nosso coração e que nós possamos ser obedientes, que não queremos fazer da nossa maneira, mas da maneira correta que agrada o coração de Deus. Finalizamos então com oração. Papai do céu, abra nossa mente, abra nosso coração, tira as escamas dos nossos olhos, desbloqueia nossos ouvidos para que possamos ouvir a vontade de Deus, para que possamos enxergar aquilo que também é a vontade de Deus e que possamos ser abençoados e abençoar outras vidas. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus e até a próxima.